Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês sobre becos sem saída, quando Deus permite que nós estejamos em becos sem saída, ou quando Deus nos leva até um beco sem saída, quando as portas se fecham. A palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que abre e que fecha as portas, e muitas das vezes Deus está fechando as portas para nós e nos deixando em becos sem saída, e existe um propósito nisso. Talvez você que abriu esse vídeo está nessa situação, onde as portas se fecharam para você, onde você se encontra em um beco sem saída e você não enxerga uma solução, um escape. E isso tem gerado angústia, isso tem provado e testado a sua fé. E eu vou te dar 3 passagens, 3 situações com as quais você vai se identificar em que Deus fecha as portas, em que Deus nos leva, em que Deus permite que estejamos em um beco sem saída. Amém? E a primeira passagem, ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 14, a partir do verso 1. Você vai ver que Deus, ele aparece para Moisés, né? Na verdade, ele diz para Moisés e dá uma direção para ele, ó. E a partir do verso 2 ele diz: "Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-hahirote, onde entre Migdol e o mar, diante de Baal-zephon, em frente dele vos acampareis junto ao mar." E aí Deus dá um aviso. Primeiro Deus dá uma instrução, depois Deus dá um alerta. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: "Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou." E aí Deus diz o que vai fazer: "Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor." E eles assim o fizeram. Ou seja, Deus deu uma instrução, Deus disse o que ia acontecer e Deus deu um motivo. A instrução é: vai para Pi-hahirote. O que ia acontecer é que o faraó iria movimentar o seu exército para ir atrás dos filhos de Israel. E que isso era algo que o próprio Deus estava fazendo. Muitas pessoas têm a dúvida de por que Deus endureceu o coração de Faraó. Você tem que se lembrar que Faraó, ele escravizou uma nação inteira. Então, Deus endureceu o coração de Faraó como também uma forma de julgá-lo. Deus, além de ser glorificado nele, que era um objetivo, esse que também era um juízo de Deus para com Faraó, porque ele era mau, ele foi um rei que se levantou e escravizou uma nação. E depois Deus diz também o que iria fazer e qual seria o propósito: ser glorificado em Faraó. Só que a gente entra na primeira questão de por que e como muitas vezes Deus fecha as portas. Para muitos de vocês e muitas vezes nas nossas vidas, Deus avisa que vai fechar as portas. Só que nós muitas das vezes não prestamos atenção. Deus muitas vezes usa a palavra, um sonho, um profeta, alguém para nos avisar e dizer: ó, você vai passar por uma prova, você vai passar por uma luta, você vai passar por uma tribulação, um tempo difícil está chegando. Porém, mantenha-se firme, porque eu tenho um objetivo nisso. E é isso aqui, basicamente, que aconteceu. Deus apareceu para Moisés e deu uma direção para ele. E também acontece essa questão de você ser levado por um beco sem saída, quando também Deus te dá uma instrução. Deus que diz: entra nesse emprego, essa porta eu estou te dando. Vai por aquele caminho, naquele caminho eu estou ali. E depois que você entra nessa porta de emprego, depois que você entra nesse caminho, depois que você entra nessa situação, as coisas parecem que desandam e você se encontra em um beco sem saída e você até chega a pensar: será que eu não confundi as coisas? Será que eu não vim por este caminho, entrei nesta situação por algo da minha cabeça? Será que eu não fui levado pelos meus pensamentos? Só que não. Deus que deu a direção para entrar nessa porta. Deus que deu a direção para você entrar nesse caminho. E o próprio Deus que te levou a essa situação em que você se encontra em um beco sem saída. Quero separar que existem situações em que nós entramos em becos sem saída por causa das nossas escolhas, por causa de escolhas erradas, caminhos errados que nós tomamos. Mas não é essa a situação. A situação aqui é que para muitos de vocês, Deus
Deus lhes avisou que viria um momento de luta, um momento de prova, um momento de tribulação. Para outros, Deus te deu uma instrução: entre nessa porta, entre nesse caminho, entre nessa situação, siga em frente, estou contigo. Porém, as coisas desandaram. E você se encontra em um beco sem saída e você está se esquecendo que Deus te deu uma instrução, que Deus te avisou que esse tempo chegaria, que Deus te alertou que esse tempo chegaria, mas que Ele também disse que Ele estava no controle, que Ele tem um propósito nessa situação. E qual é o propósito de Deus me levar até um beco sem saída? Ele vai ser glorificado nessa situação. Ele quer ser glorificado nessa situação que você está passando. Ele te levou até essa situação para que ele venha a ser glorificado nessa situação. Se lembre disso. Não se esqueça que Deus quer ser glorificado no seu emprego, Deus quer ser glorificado nesse relacionamento, Deus quer ser glorificado nessa situação difícil que você está passando, talvez uma enfermidade. Não perca essa visão de que Deus tem um propósito nisso. Todas as coisas cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Veja que nós não estamos falando de pessoas que erraram uma direção ou erraram uma tomada de decisão. Estamos falando de situações em que Deus te deu uma palavra, em que Deus te deu uma instrução, em que Deus te deu uma revelação. E é normal que nós venhamos esquecer. Você vai ver que a partir do verso 12, o povo vai dizer, quando eles se encontram na frente do Mar Vermelho: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Ou seja, a murmuração muitas das vezes quer tomar conta dos nossos lábios, do nosso coração, porque nós não enxergamos saída. Um beco sem saída é quando você não enxerga um escape nem para frente, nem para os lados, nem para trás. Na sua frente existe uma impossibilidade. Atrás de você uma situação que vem para te destruir e te esmagar. E é natural da nossa natureza humana querermos extravasar. Porém, não permita que esse sentimento, esse desejo de extravasar te leve a murmurar, te leve a falar contra Deus, mas use isso para orar, para se derramar, para se humilhar, para clamar a Deus. E lembre, entre aspas, fale para Deus sobre as direções que Ele te deu. Senhor, o Senhor me disse que era para mim estar aqui, eu estou aqui em obediência. Abra o mar, abra o caminho para mim. Senhor, o Senhor avisou que eu estaria nessa situação, que viria um tempo difícil. Eu estou num tempo difícil. Senhor, manifesta, glorifica o teu nome nessa situação. Abra o mar para mim, abra a porta para mim. Glorifica o teu nome nessa situação. E o próprio Moisés, ele também tinha se esquecido do que Deus tinha falado. Ele fala para Deus o que estava acontecendo, que o povo estava se revoltando, e Deus diz, para ele: por que clamas a mim, Moisés? No verso 15, dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar, divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em secos. Você vai receber uma instrução de Deus para que um caminho se abra nesse lugar em que você está. Deus é especialista em abrir caminhos onde não existe caminho. Deus é especialista em fazer situações miraculosas acontecerem para que o nome dele seja glorificado. Amém? E agora nós vamos para a segunda passagem com outro exemplo em João capítulo 9. Você vê que no primeiro exemplo que eu dei, Deus muitas vezes nos dá revelações do tempo em que vamos entrar, de dificuldade, um beco sem saída, de portas se fechando. E quando nós estamos nessa caminhada, nós muitas vezes nos esquecemos que Deus nos avisou. E Deus também muitas das vezes nos dá direções. Entra aqui, lá, acolá. E quando nós entramos, as portas se fecham. Mas isso é porque Deus te conduziu e me conduz muitas das vezes a esse caminho. Só que existem situações que são permissão de Deus. Deus não revelou, Deus não instruiu, Deus não deu direção, mas Deus permitiu com que acontecesse. E isso se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, que a partir do verso 1 que diz: Jesus ia caminhando, quando viu um homem que tinha nascido cego.
E os discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? E Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Ou seja, muitas das vezes em becos sem saídas, você não vai me dizer que, né, a cegueira não é um beco sem saída. A cegueira é um beco sem saída, é uma situação onde não é escapatória, não tem cura. E muitas das vezes estamos em situações onde as pessoas e nós mesmos somos tentados a procurar uma resposta. E nós pensamos: será que eu pequei? Onde, Jesus, eu pequei para que essa situação estivesse desenrolando a minha vida? Onde eu pequei para que eu chegasse nessa situação? O que eu fiz? Eu não consigo encontrar onde eu tenha pecado para chegar nessa situação, nesse estado em que eu me encontro. As pessoas ao seu redor vão tentar, como os amigos de Jó, te ajudar, te dizendo: você pecou. Com certeza, para chegar nessa situação, você pecou, ou você está dando um dízimo, está dando deu uma oferta, você é avarento, por isso que as portas se fecharam, você está desempregado por causa disso. As pessoas não vão entender o porquê de você estar nesse beco sem saída, nessa situação sem solução. Porém, Deus manda te dizer: você não está aí porque você pecou, você não está aí porque você foi desobediente, você não está aí por causa de pecados de pessoas que ao seu redor ou ligados a você cometeram. Você está nessa situação por permissão de Deus, porque o poder de Deus vai se mostrar na sua vida. É por isso que Deus está permitindo que você esteja num beco sem saída, porque o poder dele vai se manifestar em você. Essa situação é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado nessa situação que você está passando. Então não fique se martirizando, tentando procurar pecados que você talvez tenha cometido. Deus manda te dizer e você vai saber para quem é essa palavra. O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Não foi porque você pecou, não foi porque você errou, você não tomou uma rota, um caminho pelo qual Deus não quis para entrar. Foi permissão de Deus, porque Ele quer ser glorificado e Ele vai ser glorificado nessa situação que você se encontra. E o último exemplo se encontra também no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Quando Deus aparentemente demora para responder as nossas orações. Nós chegamos em um beco sem saída, nós avisamos a Deus que estamos entrando em um beco sem saída por uma situação natural da vida. Veja que o primeiro beco sem saída Deus avisou, depois Deus conduziu, o segundo Deus permitiu, né? O terceiro Deus permitiu, e nesse agora foi algo natural da vida que aconteceu, e Deus viu, e Deus permitiu também que isso acontecesse. Foi algo natural, havia um homem chamado Lázaro, Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Mas quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Você está vendo seu Lázaro morrer. Você está vendo que as coisas estão se estreitando, que você está em um beco sem saída, como que rodeado por 4 paredes, e as paredes estão se comprimindo, estão se fechando e você vai ser esmagado. Assim como foi a situação de Lázaro. Jesus foi avisado: Senhor, eu estou em um beco sem saída. Lázaro, aquele que tu amas, ele está morrendo. Tome conhecimento dessa situação, Jesus. A minha situação está assim e assado.
Lázaro está morrendo, meu filho está morrendo, meu casamento está morrendo, meus negócios estão morrendo, minhas finanças estão morrendo. E quando Jesus recebe essa notícia, ele revela: isso não é para a morte. O propósito desta doença, o propósito deste beco sem saída, não é a morte, mas é a glória de Deus, porque o Filho de Deus vai ser glorificado nela, neste beco sem saída. E Jesus se demora ainda mais 2 dias no lugar onde ele estava, ou seja, ele não se levantou imediatamente depois de receber a notícia, a informação, o aviso do beco sem saída, de que os seus conhecidos, de que os seus amigos amados se encontravam. Jesus continuou onde ele estava, esperando o momento certo de agir, que era Lázaro morrer. E Lázaro morre. O beco sem saída realmente, né, as portas se fecham, as portas de possibilidades humanas se fecham. Por vontade de Cristo, por vontade de Deus, as portas se fecharam. E Maria e Marta se encontraram em um beco sem saída. E isso é para você, meu irmão. Você também tem orado, minha irmã, clamado a Deus: Senhor, meu beco, estão num beco sem saída, as portas se fecharam, estão se fechando, tudo está se fechando, as coisas estão desmoronando na minha cabeça, o mundo está caindo na minha cabeça, o chão se abriu debaixo dos meus pés, eu não tenho para onde correr, eu não consigo, não sei o que fazer. E Jesus aparentemente está demorando para chegar, está demorando para resolver. E você está vendo, como diz um ditado, o caldo, né, se o caldo extravasar, a água, né, está saindo da vasilha, transbordando de situações difíceis, e você não consegue segurar com as suas mãos essa situação, você não consegue equilibrar as coisas, tudo está indo de mal a pior. Porém, o propósito disso, é difícil ouvir essa palavra, mas o propósito deste beco sem saída que você se encontra é a glória de Deus. Você vê que em todas essas situações que eu te apresentei, o propósito de Deus permitir que você se encontre, de que você esteja, o propósito de Deus te levar até um beco sem saída é que ele seja glorificado. É para a glória dele. Deus te leva até becos sem saída. Deus permite que você esteja em becos sem saída, para que o nome dele seja glorificado. Não perca isso da sua visão espiritual. E quanto mais rápido nós aceitarmos isso, melhor. Porque nós temos a tendência de lutar contra isso, de dizer: não aceito essa palavra, não aceito essa situação, não aceito essa realidade de que eu estou num beco sem saída. Não faça isso. Aceite que você se encontra num beco sem saída e acredite e também aceite de que Deus te conduziu a este lugar, de que Deus permitiu que você se encontrasse nesse lugar. Porque ele tem um motivo. Isso é um motivo de provocar em nós descanso, por mais difícil que seja a situação. Quanto nós aceitamos que estamos em um beco sem saída, isso deve provocar em nós paz, descanso, fé, gerar em nós expectativa. Porque se Deus permitiu e nos levou a um beco sem saída, Ele, é isso que significa que Ele está trabalhando, que Ele tem um propósito, que Ele vai fazer algo grandioso surgir, se manifestar, florescer, desabrochar dessa situação. E é isso que eu quero dizer para você. Acredite, reconheça que você está nesse beco sem saída porque Deus te levou a este lugar. E algo grandioso vai surgir disso. Veja que os becos sem saídas que nós encontramos aqui, que nós falamos, eram grandes, enormes, mas a manifestação do poder de Deus também foi grande, foi enorme e levou glória ao nome de Deus, levou glória para Jesus. Esse é o objetivo. Que isso possa gerar fé e entusiasmo, motivo de regozijo para você.
Deus vai ser glorificado nessa situação em que você se encontra. E você vai glorificar a Deus. E você vai testemunhar aos outros como Deus realiza coisas grandes, como Deus abre portas onde não tem. Não é que Deus vai abrir portas que estão fechadas, não. Deus vai abrir uma porta aonde não tem porta. Vou repetir. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai abrir um caminho onde não tem um caminho. É isso que Deus vai fazer. Abrir uma porta que já existe é fácil. Agora, abrir uma porta onde não tem porta, é só Deus que pode fazer isso. Espero que essa palavra possa reverberar no seu coração, no seu entendimento, levar paz para a sua mente, para o seu coração, gerar fé para que você venha reorganizar as coisas na sua mente e no seu interior e te levar a um entendimento e a certeza de que é Deus que está fazendo isso, de que é Deus que está no controle dessa situação. Você não está sozinho. Deus está no controle de tudo. E Ele te escolheu para estar nessa situação, para manifestar o poder dele na sua vida e a glória dele em você. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.